Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo um estudo bem rapidinho, falando um pouquinho sobre a rentabilidade do Tesouro IPCA e comparando com algumas empresas que a gente tem. Na verdade, vou comparar com uma empresa só, que seria o Banco do Brasil, para entender se realmente o IPCA mais 7,5, igual a gente está vendo sendo comercializado hoje, é realmente uma oportunidade, ou se a gente consegue obter um melhor retorno com outros investimentos ou, por exemplo, com as próprias ações. Então eu vou pegar uma ação que aí todo mundo conhece, que praticamente mais de 90% do nosso público tem na carteira, que é o Banco do Brasil. Então vamos aqui, ó, separar só a tela aqui pra gente. Eu separei, já deixei tudo preparado pra gente só comentar em cima, mas vamos lá. Tesouro IPCA então, ele está hoje sendo remunerado a 7,51% mais IPCA, certo? Da onde que vem esse número? Vamos lá só estudar isso aqui. De onde que vem, como que é precificado, tanto o Tesouro Pré-fixado, tanto o Tesouro IPCA, como que é definido esse valor e através das curvas de juros futuras, tá? Então vamos lá. Então o que acontece? O Tesouro Pré-fixado, que a gente conhece, a gente clica aqui na ETTJ Pré, significa estrutura, termo da taxa de juros, a gente vai ver a taxa projetada, a curva da taxa, né? Então, para 20 dias temos uma taxa a 12%, para 42 dias a 12,49%, 63 dias 12,89% e por assim vai. Por exemplo, em um ano aqui são 252 dias, porque são só apenas dias úteis, a gente tem então uma taxa a 14,72%. E se a gente for no relatório aqui de títulos pré-fixados, a gente vai ver taxas nesse nível aqui. Por exemplo, 2027, daqui a 3 anos, a gente tem aqui 14,98%. Vamos ver daqui a 3 anos quanto que tem, ó. Olha lá, 14,93. Ele tem, acaba tendo um pequeno prêmio, mas é basicamente isso, é daqui que vem esses valores. E o IPCA não é diferente, tá bom? A gente tem a ETTJ IPCA, nessa coluna aqui a gente pode observar ela. E aqui, por exemplo, a gente tem um título 2029, que seria daqui a 5 anos. 5 anos em dias úteis dá 1.260. Então, 1.260 está aqui, 7,48%. E a gente vê que fica bem perto mesmo aí, como eu falei aqui tem um pequeno prêmio, então fica bem perto aí do que a gente está vendo. A longo prazo a taxa do IPCA vem caindo, vamos ver se na curva isso acontece também. Olha só, 7,48 e depois começa a cair também, né? Então a gente tem esse pico, uma taxa 7 chega até 8%, né, na verdade. Se a gente pegar aqui, ó, em 504 dias, 8,11%. Então vai saber até onde vai subir essa taxa. Mas enfim, tá aqui. É assim que é dessa forma que é precificado a remuneração do Tesouro IPCA. Beleza. Então acontece, hoje a NTNB principal, que seria o Tesouro IPCA, ele está sendo remunerado a IPCA mais 7,51%. E hoje o IPCA é de 4,84%. Na verdade, o IPCA não é 4,84%. Eu peguei 2024 na pesquisa Focus, olha só. Dá um zoom aqui. 2024, eu peguei aqui essa informação aqui, ó. IPCA hoje 4,84%, certo? E aí eu coloquei o quanto eu espero de dividendos líquidos para o Banco do Brasil, R$ 2,50 para o próximo ano, e calculei o yield em cima da cotação atual de R$ 24,59, que daria um yield então de 10,17%, tá? Esse crescimento que eu coloquei é porque a gente pode considerar também o crescimento das ações. O crescimento da ação eu coloquei 3,39%. Da onde que eu tirei essa taxa? Daqui do PIB, né? Do crescimento eu coloquei que a ação vai crescer igual o PIB, certo? 3,39. Então é claro que normalmente as ações conseguem entregar um crescimento maior, né? A gente sabe que cotação segue lucro e hoje o lucro do Banco do Brasil ele vem crescendo em taxas bem maiores, né? 11,10%, enfim. Então se eu for colocar aqui vai até distorcer os nossos cálculos. A gente vai ver que dessa forma ele já bate o IPCA, mas se eu colocar então um crescimento de 10% na cotação ao ano, ele vai bater de longe, né? Vai ganhar bem. Então, se a gente pensar apenas no retorno sobre dividendos, a gente teria um IPCA, uma remuneração de IPCA mais 5% aproximadamente. Como que isso funciona? Vou pegar aqui a calculadora para explicar. Quando eu quero saber o quanto é o retorno real do meu ativo, no caso aqui do Banco do Brasil a inflação mais 5,08 apenas no dividendo, o que a gente precisa fazer? Eu vou pegar o retorno que eu espero de proventos, no caso 10,17, eu vou fazer a seguinte conta, 1,1017, certo? 1,1017. E o que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair, ou melhor, vou descontar a inflação em cima disso. Então eu vou dividir por 1,0484.
Então o que eu vou chegar aqui, ó, 5,08. Tira 1 e multiplica por 100. 5,08, olha só. Chegamos na mesma taxa que eu cheguei aqui em cima, certo? Então hoje, a projeção de um título da NTNB é que ela renda 4,84 mais 7,51. Para fazer essa conta, a gente pega 1,0484 e multiplica por 1,0751. Então a gente tem um retorno esperado de 12,71%, tá, ao ano. E como a gente pode ver aqui, se eu considerar apenas o provento, eu vou ter uma taxa muito interessante com o Banco do Brasil, de IPCA mais 5,08%. Mas é claro, aqui eu não estou considerando o crescimento de um ativo. Afinal, o Banco do Brasil cresceu bastante nos últimos anos e ele tem desempenhado um ótimo crescimento nos últimos 20 anos. O retorno total é de 15,5%. Aqui já estou considerando os dividendos, tá bom? Então, a gente tem um crescimento além do dividendo da sua valorização da sua cotação. Afinal, o banco ele entrega crescimento de lucros, como a gente pode observar aqui no Investidor 10. Olha só, o banco ele entrega crescimento de lucro. E para quem me acompanha aqui sabe que eu sempre bato na tecla de que a cotação acompanha o crescimento desse lucro. Olha só, o Banco do Brasil, e como todas as empresas, acompanham o seu lucro, certo? Quando o lucro da companhia sobe, a sua cotação, o seu valor de mercado também sobe. Mas depois o lucro começa a se recuperar e o valor de mercado cresce junto. Por isso que a gente pensa num crescimento de lucro de 10%, tende-se que o valor de mercado também vai crescer na mesma taxa, né? No entanto, a gente não pode projetar um crescimento de valor de mercado muito elevado, muito acima do PIB, porque senão a gente vai ter um problema de uma empresa grande demais para a economia. Então, tudo bem a gente projetar esses 3% que eu coloquei ali. Puxando então a performance do Banco do Brasil nos últimos anos, nos últimos 20 anos coloquei aqui, ele teve um retorno total de 1.689% nos últimos 20 anos. Então a gente teve um retorno, isso dá uma média de 15,5% ao ano. E se a gente considerar com a inflação atual, só esse retorno que ele apresentou nos últimos 20 anos, ele já daria IPCA mais 10%, que é uma taxa que a gente não enxerga hoje nos títulos públicos. Só que o que acontece? Um bom investidor, ele não vai só comprar uma vez ou vai comprar a qualquer momento. Ele vai esperar momentos de queda, momentos de baixa, onde a ação está desvalorizada em relação ao seu lucro entregado. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma clara distorção entre o lucro líquido e o valor de mercado da companhia. Hoje um lucro líquido de R$ 5,53 por ação e o valor de mercado da companhia vem caindo. Se a gente comprar no momento de baixa, em um período onde as ações estão desvalorizadas, a gente pode ver um retorno até maior do que aquele retorno total, porque ele considera um período único ali, junto com o crescimento, reinvestimento de proventos, mas ele não considera a capacidade do investidor de tomar decisões onde as empresas estão mais baratas. E uma coisa é fato, uma pessoa que compra aqui, nessa ponta aqui, por exemplo, tem um retorno diferente daquela que comprou mais aqui. Mas o investidor ele nunca vai acertar apenas os fundos. O que ele vai fazer? Ele vai comprar com consistência. Então, o cara que está comprando, investindo em Banco do Brasil e pagou aqui, e viu o valor de mercado cair, provavelmente ele comprou aqui também. Ele viu subir, provavelmente ele segurou, não foi comprando. Mas aí começou a cair, ele comprou aqui, enfim, ele vai comprando conforme ele vai entendendo e identificando uma oportunidade. E para ações, uma entrega de 10% de dividend yield, ainda mais para a qualidade de um Banco do Brasil, é realmente algo muito barato. Se a gente pensar, é um retorno muito bom. O que a gente pode esperar então com um crescimento de 3,39%? Um retorno de mais de IPCA mais 8%. Né? Historicamente teve aqui um IPCA mais 10%, mas a gente pode esperar mais que IPCA mais 8%. Né? Porque eu acredito sinceramente que as cotações não vão crescer apenas 3,4% ao ano, porque senão o lucro crescendo numa velocidade mais acelerada ou igual hoje, onde o lucro está indo bem e a cotação não está acompanhando, a gente vai ter uma distorção muito grande e esse dividend yield consequentemente vai subir. Vamos supor então que a cotação não suba na mesma proporção que o seu lucro. Futuramente esse dividend yield vai ser 10, 11, 12%, e o mercado não vai deixar isso barato. Ele vai acompanhar, ele vai investir naquele ativo de forma que valorize as cotações da ação. E é isso, pessoal, um vídeo bem rapidinho hoje, falando um pouquinho sobre esses cálculos de IPCA mais alguma coisa, pra gente entender se vale a pena ou não investir em ações, considerando com as taxas do título público hoje. E na minha opinião,
Eu prefiro muito mais aportar nas empresas e receber seus proventos, pagar bons preços, porque a minha expectativa é de que o retorno seja bem maior do que IPCA mais alguma coisa. Eu dei um exemplo ali com a taxa atual, um crescimento pequeno se for pensar no Banco do Brasil, e a gente pensa que ele cresce mais do que isso. Imagina então comprando barato, o retorno que a gente pode ter. Mas é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like se você gostou. Deixa um comentário também, ajuda bastante a gente. E fala o que você acha, dá a sua opinião. Eu gosto bastante de ler os comentários. Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau.